Teve um momento base na minha vida que eu tive muito medo de perder meu pai. O meu pai ficou muito doente e eu tive que aprender a lidar com esse medo que naquele momento estava destruindo todos os meus sentimentos. Então vem comigo que no vídeo de hoje eu vou te ensinar como lidar com todos os medos que você vai enfrentar na tua vida. Foi uma situação bem complicada. O meu pai, ele ficou muito doente de um momento para o outro. Não sei se vocês lembram daquela época que teve surto de dengue e tinha a dengue hemorrágica. Então meu pai ficou doente de dengue, que era algo muito normal, era algo muito tranquilo. Só que virou uma dengue hemorrágica. Me perguntam até os médicos, eu não sei se o termo é virar uma dengue hemorrágica ou se ele já estava propício. Enfim, agravou a situação. Meu pai foi internado, eu era adolescente na época. E eu fiquei assim, sem saber o que eu iria fazer. Na época eu não era coach, não era nada. E eu pensei, nossa, o meu pai está internado, à beira da morte, uma situação muito crítica. Como eu vou lidar com essa situação? Como eu, adolescente, vou lidar com essa situação do medo de perder alguém tão elementar para toda a estrutura familiar? E naquele momento, mesmo adolescente, eu tive que aprender o ensinamento que eu vou te passar agora, que é a forma de você lidar e trabalhar e resolver o teu medo, enfrentando da forma correta. Eu pensei o seguinte, eu vou me preparar para o pior, que é o falecimento do meu pai. Se o falecimento do meu pai ocorrer, como eu, Gabriel, devo agir? No momento que você tem medo de alguma coisa, se faz a seguinte pergunta, tá, se isso que eu tenho medo acontecer, como é que eu vou me portar diante dessa situação? Logo, você começa a trabalhar a tua mente e se colocar em um ambiente de forma fortalecida e cognitivamente preparado para equilibrar a tua emoção, que é o hemisfério direito do teu cérebro. Eu comecei, mesmo adolescente, a verificar o que eu poderia fazer, como eu poderia ajudar minha mãe, como a gente iria sair daquela situação, porque o meu pai era o provedor da casa, mesmo que minha mãe trabalhasse. E o meu pai, acima de tudo, era meu pai. E eu era adolescente. Então não sei qual é o teu medo, se o teu medo é de perder alguém que você ama, se o teu medo é de uma entrevista de emprego, eu não sei se o teu medo é de você mesmo morrer, eu não sei se o teu medo é de você ficar pobre, eu não sei se o teu medo, não sei qual é o teu medo. Agora a forma que você vai lidar com ele é muito singular. Se coloca na situação como se o medo que você tem de alguma coisa tivesse acontecido, tivesse materializado. Como você agiria? Qual é a melhor forma, cognitivamente, de você se portar diante dessa situação? Sinceramente, como você se preparou? Eu comecei a pedir a Deus na época, eu disse, Deus, cuida do meu pai, que seja feita a tua vontade, que ele passe dessa, se não for de passar, nos prepara, nos conforta para que a gente vença isso. Graças a Deus o meu pai ficou bom, só que mesmo durante o processo de internação, eu e a minha família ficamos mais em paz, porque nos posicionamos de uma forma de que aceitar o pior, mesmo que acreditasse no melhor. E se preparar para o pior, porque caso ele acontecesse, cognitivamente o hemisfério esquerdo estaria estruturando o hemisfério direito, que é o emocional, a se portar diante do caos. Então não importa o medo, se prepare para ele, imagine que já tenha acontecido e como você se portaria. Eu sou Gabriel Cortez, o seu coach, vem comigo que qualquer medo que você tenha, você pode vencer dessa forma.